Estou aqui organizando minha cozinha e resolvi gravar um vídeo para conversar com vocês. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre 5 coisas que depois do tratamento de câncer que eu ainda estou fazendo, eu mudei na minha vida. Mudei assim, ó, gente, completamente, tá? Eu já tinha um pouco em mente antes de ser diagnosticada com leucemia. Eu já tinha em mente sobre uma vida mais saudável, uma vida sem refrigerantes aí da vida, né? Que todo mundo sabe, mas que volta e meia a gente para, mas volta a fazer, né? E eu fiz uma dessas mudanças, assim, eu sempre tive essa visão antes, fazia caminhada, fazia corrida, fazia pilates, fazia academia, gostava muito de me exercitar, não comia muito doce, não comia muito carboidrato. Teve uma época que o carboidrato estava me fazendo muito mal, o glúten principalmente, e eu já tinha diminuído, mas nunca tirava assim 100%, né? Até hoje não tiro assim 100%, mas eu diminui bastante. Principalmente depois que eu comecei a fazer o tratamento. Aí que eu diminuí mais mesmo, sabe? E a primeira coisa que eu mudei, assim, ó, que eu não tinha conhecimento e eu passei a ter conhecimento quando eu comecei a fazer tratamento e quando eu conheci um médico, que eu já acompanhava ele no Instagram e eu contratei, né, ele para ser meu médico e ele fez o acompanhamento comigo por 6 meses e ele foi passando todos os direcionamentos que ele passava, eu seguia assim, ó, bem à risca, sabe? No início do tratamento. Eu queria que o tratamento tivesse evolução assim de. Eu queria 100%. Falei, se tem como, vai ser 100%. Eu quero essa evolução. E eu segui assim certinho. Uma das coisas foi. A primeira que eu tirei foi parar de comer açúcar. Muito açúcar. E no início, quando eu fiz a consulta com ele, eu fiz a consulta ainda internada. Então ele queria que eu zerasse a açúcar, diminuísse bastante carboidrato, porque eu estava tomando dose alta de corticoide. E aí assim eu fiz. Eu não comia nada com açúcar. Só que assim, aquelas barrinhas de cereais com um pouco de chocolate, com chocolate não, com cacau, que eu tinha vontade de comer no hospital. Minha mãe e meu marido, eles sempre compravam zero açúcar, ou que tinha banana, ou que tinha uva passas nos ingredientes para poder ter um pouquinho de doce. Então era isso que eu comia, mas assim, doce mesmo eu não comia. E quando eu tava com muita vontade de comer também, e não tinha essas barrinhas, eu comia uva passas pura. Pegava ali uma mão assim, ó, um punhadinho na mão e comia. E assim, matava minha vontade. O tratamento em si, ele é muito inflamatório, né? Ele inflama muito nosso corpo. E eu já sabia disso, tinha um conhecimento, mas eu segui mais à risca ainda quando o médico me passou e queria que eu tirasse exatamente para tentar desinflamar. Por mais que viria a medicação para inflamar, eu ia aguentar o máximo ali sem comer para não inflamar. Até frutas, eu tinha uma restrição de frutas. Eu só podia comer um tipo de fruta. Uma outra que eu tinha que comer para ajudar no intestino era só abacate, tipo assim, banana, uva normal, morango. Eu não comia, eu não podia comer essas coisas. Eu deixei para comer bem depois, lá na frente do tratamento. Antes eu não comia de jeito nenhum. E uma dica que eu tenho para te dar hoje é que se você quer ter uma vida mais saudável, né, não coma tanto açúcar assim, não consome tanto açúcar. Mas é ruim tomar o suco sem açúcar. Então o que você faz? Faz um suco que você já sabe que vai ser adoçado pela fruta. Por exemplo, acrescentar laranja com morango, já vem adoçado. Não precisa de colocar açúcar, você não vai sentir falta. Quando você for colocar, por exemplo, abacaxi com melancia, também já fica adoçado. Então, vão optar por sucos que já fica automaticamente adoçado pela fruta que já é doce. Abacaxi, melancia, a laranja, que já é doce. Então, se você for tomar, óbvio, um suco de maracujá, vai ficar ruim, sem colocar açúcar. Ainda assim, por exemplo, hoje eu consigo tomar sem açúcar, não vejo problema nenhum. Mas para quem está começando, realmente é ruim, não é legal. E a segunda coisa que eu fiz foi assim que eu saí da internação.
foi o quê? Panela. Gente, eu cortei panela de Teflon. Cortei assim, ó. Eu tinha acabado de comprar há um mês e meio, mais ou menos, atrás. Eu tinha comprado panela de pressão antiaderente, aquela preta. E por dentro era toda preta também. Não podia passar nem garfo, faca, essas coisas, porque arranhava, né? E aí perdi a aderência. Eu tinha comprado, tinha dividido no cartão, não lembro quantas vezes, mas eu tinha dividido e não tinha terminado de pagar ainda. E eu cheguei em casa, olhei pro meu esposo e falei assim, vamos jogar fora. E a gente jogou fora. Por quê? Depois de uma pesquisa, depois do meu médico falar, e depois de uma pesquisa que eu fiz sobre o Teflon, aí se você não sabe, vai lá no Google e coloca o quanto o Teflon faz mal para a nossa saúde. E nós temos uma contaminação hoje de que 99% da população do mundo já está contaminado com Teflon. É uma sigla, uma substância química que eu não consigo lembrar agora, mas quando vocês pesquisarem, vocês vão ver lá. E ela faz muito mal, ou seja, você tem uma panela antiaderente, eu tô sem nenhuma aqui, mas se você, por exemplo, pegar uma tampa e ela é antiaderente, é uma panela normal, e você riscar um pouquinho, aquilo ali começa a soltar uma fumaça quando você está cozinhando e vai para o seu alimento, do seu alimento vai para o seu corpo. E ela não sai, gente, ela não sai. E ela é altamente cancerígena. Então, quando eu saí do hospital, o que eu fiz foi comprar panela de inox. Eu comprei essa da Tramontina, fundo triplo. Inclusive, eu tenho resenha falando dela aqui no canal. Se você quer assistir, corre lá para assistir. Lá eu falo sobre a substância do Teflon, falo sobre o Teflon, falo sobre a panela de inox, falo quais são as melhores, que é aço cirúrgico, depois é a de vidro, depois a de aço inox, que é essa daqui, e lá tem as opções que você pode adquirir também se você quiser antiaderente, tá? É só correr lá e colocar. Tem resenha de panelas, como escolher panela, custo-benefício. E foi isso que eu troquei. A terceira coisa que eu fiz foi... Deixa eu ver se eu acho aqui em cima. Eu acho que não está aqui. Ah, eu acho que eu joguei o pacote fora. Mas a terceira coisa que eu fiz foi trocar o meu sal de cozinha. O sal de cozinha. O sal de cozinha, ele tem muito sódio, né, na composição. Gente, conhecimento liberta. A Bíblia já fala, conhecereis a verdade vos libertará. Eu não sabia disso tudo não, eu fui aprendendo aos poucos. E assim eu fui sendo liberta. Para ter uma vida mais saudável e com fé em Deus, uma vida longa aqui na Terra, em nome de Jesus. O sal, ele contém muito sódio, ele faz muito mal. Então, quando você... Gente, por algum motivo, meu microfone... Por algum motivo, não. Meu microfone descarregou bem na hora que eu estava gravando e eu não percebi. Percebi só na hora de editar. Mas eu vou falar pra vocês o que eu estava falando aí no vídeo. Falei assim que o sal normal, que contém muito sódio, quando a gente consome ele em grande quantidade, nós acabamos tendo pressão alta. E o sal integral, você pode pegar um copo com 300 ml de água, pegar um punhadinho de sal, um pouquinho mesmo com o dedo, colocar na água, aí você mistura e toma essa água todos os dias pela manhã. Esse sal integral com a água vai fazer com que a nossa pressão normalize, né, ela seja mais equilibrada, além de dar alguns sais minerais para o nosso corpo, que é importante, ajuda a desinchar, ajuda na enxaqueca, ajuda no intestino. Então, ele tem vários benefícios. Você pode dar até um Google e fazer uma pesquisa aí sobre o sal integral. Falei também no vídeo que hoje a gente não encontra tão fácil assim o sal integral em supermercado. Quando eu comecei a usar o ano passado, eu consegui olhar em alguns supermercados e tinha escrito lá somente sal integral. Para ele ser integral, na composição tem que ser somente sal integral. Hoje ele já vem escrito assim, ó, sal integral mais, ou então vírgula, potássio de não sei o que, taranã, mais um tanto de coisa. Isso aí não é o sal puro, né, integral, então ele não é bom. Aí é bom, pode ser iodado ou não iodado, mas é bom procurar sal integral exclusivo. Esse eu comprei na Shopee, achei lá. E aí tem um outro sal também, que é o que eu vou começar a fazer uso, que é o sal baleine, ou sal cinza.
Eu não comprei ele ainda, mas acha ele no Mercado Livre. Vou deixar na descrição o link para vocês não perderem. Ele é aproximadamente 45 a 50 reais o pacote, tá? E ele tem 80 minerais. Vocês têm noção disso? 80 minerais no sal para o nosso corpo. Então, assim, um sal de supermercado que você compra de 3 reais tem apenas sódio nele, né? Iodo e sódio e mais outras coisas misturadas. Então, ele passa pelo processo de refinamento, né? Químico. E o sal baleine, o sal cinza, não tem. Então, são 80 minerais aí que faz bem para o nosso corpo e que nós precisamos. E com baixa quantidade em sódio. Então, compensa muito mais esse do que o sal integral, tá? Mas assim, se tiver dúvida, pode mandar nos comentários, né? Que eu respondo. Também pode mandar lá no privado do meu Instagram, que é Samela Ribeiro Físio. O pessoal vai me procurar lá, também vou deixar aí na descrição para vocês. E é isso. E a quarta dica, gente, foi o jejum. Eu incluí o jejum na minha rotina e foi assim fantástico. Eu fui ler livros, não li sobre a doença, não li sobre tratamento, sobre protocolo, o que era, nada disso. Não fui buscar esse tipo de informação, não. Eu fui ler coisas para poder me ajudar, para não ficar com tempo ocioso, para não ficar com a mente acelerada, com ansiedade, essas coisas não. Então eu fui escutar bastante pregação, fui ler a palavra do Senhor, fui ler a Bíblia com mais frequência, fui ler vários livros, eu li muitos livros, continuo lendo. Inclusive eu li o livro, já fazia o jejum, mas aí eu li um livro que chama A Cultura do Jejum, que é do Luciano Subirá. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês também, desse livro. Fantástico, fantástico, fantástico. Aprendi muita coisa com esse livro. Coloquei em prática, lá tem uma parte que o médico escreve, o próprio médico escreve lá, ele deixou o médico explicando assim, ó, uma parte extraordinária de como o corpo reage a um jejum e como que a Bíblia se conecta a isso, que a Bíblia há milhares de anos já tinha descoberto e a medicina descobriu bem depois, mas só alinhada a isso. Então, assim, é um negócio assim muito, muito lindo. E eu olhei e falei assim, nossa, é isso que a gente precisa. A Bíblia já está nos ensinando. Porque a Bíblia fala sobre o jejum e pede para que nós possamos jejuar e orar. Gente, a quinta dica e a última que eu fiz, na verdade eu não fiz ainda, mas pretendo fazer, foi reconhecer que os idosos estavam certos. Essa parte de agricultura, de plantar, colher, sabe, sem agrotóxico, daquela parte mais natural, daquilo que os nossos avós faziam, gastavam tempo na cozinha, produzindo seus próprios alimentos, os homens gastavam tempo nas terras, plantando para poder colher. Eu vi um mundo assim tão bonito que eu mudei minha visão. Antes eu não gostava, não queria, achava que dava trabalho, coisas desse tipo, sabe? Mas hoje já mudei, meu esposo também da mesma forma, mudou o pensamento. Hoje a gente entendeu que para a gente ter certeza daquilo que nós estamos alimentando é somente se a gente souber de onde está vindo. É como meu médico fala, ele fala assim, não adianta nada você seguir tudo em casa, não ter panela de teflon, tirar essas coisas todas não no seu alimento, mudar o sal da sua casa, não comer açúcar, mas viver comendo essas outras coisas e essas porcarias, ele fala de jeitinho com a gente, e essas porcarias fora da sua casa. Então, assim, a gente pode comer, né? Assim, que seja de vez em quando e tudo, mas que isso não se torne um hábito da nossa vida. E os nossos avós foram criados assim, eles não tinham esse hábito. A tecnologia, o crescimento, as coisas que vieram no mundo de 2005 para hoje, gente, assim, mudou muito rápido. As coisas estão mais aceleradas, o mundo está mais acelerado, as pessoas perderam um pouco o sentido daquilo que é gostoso produzir, fazer pelas próprias mãos e comer, sabe? Alimentar e encher a sua casa, assim, essa alegria. Então, a gente reconheceu e a gente quer voltar para esse lugar também. Falar, você quer voltar para a roça? Não, não é não necessariamente dessa forma como as pessoas dizem, mas sim produzir. Produzir sim. Uma hortinha, produzir os frutos, árvores frutíferas, pisar na terra, né? Ter essa alegria em saber, porque esses dias eu estava até assistindo um vídeo que falava assim, que nós estamos tão apegados a telefone, celular, fones de ouvido,
carro, até carro elétrico, essas coisas, que a gente fica sobrecarregado dessas energias e elétrons que esses aparelhos soltam, né? Radioatividade, essas coisas. E a gente só tem como descarregar se colocar o pé no chão. Então é fio terra. Então é só se descarregar colocando o pé no chão. E é por isso que muita gente vai para a roça, vai para um sítio, uma fazenda, e fala assim, eu preciso ir para lá para descansar, porque realmente descansa. Você descarrega mesmo essas coisas que hoje o mundo já encheu a gente. Aonde a gente vai pegando um pouquinho. Quando você vê, você já está dando choque em qualquer lugar, nas pessoas, e é porque nós estamos com excesso dessa carga. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo, senão eu falo demais porque eu converso demais. Espero que tenham gostado das dicas. Se tiver alguma dúvida, é só mandar aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? Beijos e até o próximo.